Muchas gracias. Bien. Antes de abordar el tema, quisiera cumplir con una sensación personal, que es la de agradecer a la invitación al Instituto Laboro para estar aquí, y también agradecer la posibilidad de generar estos de pontos de vista, de conceitos, de visões do futuro, a partir de descrições do presente. E por que não também a partir de descrições do passado, porque essa descrição temporária entre os três espaços, de alguma forma, tem a ver com a construção do futuro. Não se pode construir o futuro sem nos referirmos ao passado, não só do ponto de vista do direito do trabalho e das relações de trabalho, mas de qualquer ponto de vista, inclusive do ponto de vista político. O futuro do trabalho que queremos, esse é o título da mesa. Eu gostaria de fazer um esclarecimento metodológico sobre essa questão. Eu vou usar uma dupla perspectiva de análise, o do direito do trabalho e também a das relações do trabalho como uma disciplina autônoma, que tem um enfoque sistêmico e multidisciplinar. Eu acho que isso também pode ser uma forma de desenvolver reflexões que construam uma ideia, um ideário de relações, de idealizações futuras, que tem a ver com os conceitos do direito do trabalho como disciplina mãe, e também nessa visão multidisciplinar que tem essa nova disciplina das relações de trabalho. Eu vou dividir a exposição em três partes. Uma primeira parte vai se referir a um conceito básico. Eu confesso que ele está muito presente nas minhas convicções. A segunda parte se refere aos efeitos da mudança e da evolução das relações de trabalho. E a terceira parte tenta basear o debate na ação e reação do direito do trabalho no que tem a ver com a cultura jurídica. Não sei se eu vou ter tempo suficiente para desenvolver esses pontos, mas gostaria de apresentar algumas ideias gerais. Qual é o conceito básico do qual vamos partir? A ideia da mudança, da evolução. A ideia da mudança e da evolução nas relações de trabalho. E desdramatizar esse conceito. Me parece fundamental analisar o futuro das relações de trabalho, acabando com o drama no conceito de transformação dessas relações. Para isso, referências de construções teóricas do passado, que podem ser consideradas a partir de várias perspectivas, direito do trabalho, sociologia, inclusive a ciência política, com o conceito de revolução. Estamos acostumados a falar da revolução industrial, primeira, segunda, terceira, quarta. Tem outra teoria que fala de 6 revoluções industriais. O próprio fundador do Fórum Econômico Social Mundial, Fórum Econômico Mundial, o social é o outro, claro. Klaus Schwab, eu acho, expõe a quarta revolução industrial a partir da inteligência artificial, etc. O conceito de mudança desdramatizado implica a ideia de que o direito do trabalho e as ciências sociais que estudam o trabalho como objeto partiram, na sua origem, de uma mudança que podemos sintetizar
no conceito social, no conceito histórico da ciência social. Essa mudança deu direito às mudanças no trabalho, a uma estruturação de ideias, de pensamentos, de políticas ligadas a essa questão, que geraram uma nova posição do homem no seu contexto. E aí apareceu o contexto do trabalhador, do empregador, os primeiros conceitos dessas referências históricas, década de 30, de 20. E também apareceu um sentido de trabalho do conceito de empresa que hoje poderíamos considerar para reelaborar frente a alguma formulação de emprego que seja mais nova. Ou do contrato do trabalho, que é um contrato especial. Uma nova disciplina, um novo enfoque jurídico deixou para trás o direito civil e criou um sistema de proteção social e formas de resistência. A palavra usada ontem, eu acho que continua sendo muito forte atualmente. Liesbeck, que é um sociólogo alemão, fala da era da modernidade e das suas etapas. Ou seja, não há aqui uma questão que signifique uma visão apocalíptica terminal do sistema. Pelo contrário, todos os autores que eu tenho visto e que baseiam a sua exposição em critérios científicos desdramatizam o conceito de mudança. É evidente que ao longo do século XX e do século XXI, as inovações científicas aplicadas ao trabalho desenvolveram a nossa identidade. Inclusive em nível universitário, a nossa tarefa universitária se centra nessa identidade do objeto de estudo que tem a ver com essa evolução progressiva, essa evolução que de alguma forma, como definiu um historiador francês, é uma acumulação progressiva de mudanças que implicam equilíbrios e reequilíbrios constantes. Isso quer dizer que, apesar de que a mudança seja uma novidade, uma mudança desestruturadora, ou seja, quando se pergunta que sindicalismo nós teríamos com base nessas mudanças, eu não apoiaria a ideia ou a um conceito apocalíptico, uma ideia apocalíptica, a ideia de que o processo implica uma mudança radical do ponto de vista sistêmico. O sistema das relações trabalhistas não terá mudanças radicais, no sentido de que desapareça o sujeito protegido ou no sentido de que desapareça o objeto de estudo. Para mim, como universitário, isso é muito importante. Eu dizia que a universidade não tem muito a dizer. Eu acho que sim, tem muito a dizer. A academia tem muito a dizer sobre isso. E, de alguma forma, a história mostra que muitas construções teóricas e funcionais dos sistemas de relações trabalhistas provêm de contribuições acadêmicas. Eu advirto que o direito do trabalho não nasceu na academia, mas na conquista dos trabalhadores, nas lutas dos trabalhadores do direito, com relação aos direitos trabalhistas. E qual é a posição do direito trabalhista a ajustar parâmetros de proteção? É preciso elaborar novos parâmetros de proteção. Antologicamente, o direito do trabalho tem essa função. Não há por que deixar de lado esse conceito, deixá-lo marginalizado e colocá-lo numa posição de crise, embora seja preciso rever as formas. Que as mudanças não são produto apenas das mudanças tecnológicas.
também das crises econômicas. O segundo vetor de modificação, de transformação dinâmica das relações de trabalho. Mudanças tecnológicas e crises financeiras convivem ao longo dessa evolução do direito do trabalho. São suas companheiras constantes durante a vida inteira e continuarão sendo de forma constante e permanente. Por isso, a questão é entender que esse espaço de incerteza gerado pela mudança, na verdade, não é uma questão que provoque uma perda de valor dos conceitos teóricos. Não é uma perda de valor dos conceitos, não é uma perda axiológica do trabalho. A necessidade de proteção é mantida. Portanto, é preciso considerá-lo dessa forma. E a terceira vertente de mudança é a que predomina num ponto de partida que descrevia o meu companheiro anterior no painel, sem entender o vínculo da religião e o trabalho, que é uma questão realmente que mobiliza muito do ponto de vista científico, mas eu gostaria de insistir no que quero dizer, embora essa intervenção tenha me provocado reflexão. A conduta empresarial. Nós estudamos o direito do trabalho. Eu mesma, como estudante de graduação, estudava em relação ao trabalhador e suas organizações. E a atitude do empregador e suas organizações ficava marginalizada. O capítulo referido à conduta do empregador estava anulada nos meus estudos do direito do trabalho e acho que há aqui sim uma discussão essencial para o futuro do trabalho, sobre as causas que provocam essa transposição do trabalho e as construções que o direito do trabalho construíram até hoje. Decisões empresariais, tanto individuais quanto coletivas. No plano coletivo, o empregador e suas organizações não são reativas, são um ator de ação. Eles têm estratégia que eles elaboram a partir de suas convicções, né? Eles não pegam o pênalti que o sindicato chuta, né? Ou não ficam tentando diminuir os impactos do embate sindical simplesmente, como nos ensinaram em alguma época, quando estudávamos direito do trabalho, colocando que as organizações de empregadores são, na verdade, caracterizadas por ser um fenômeno de reação e não de ação. E eu vou me remeter a 2 exemplos concretos. A estratégia do setor empregador na OIT sobre o ponto que analisa se o Comitê de Liberdade Sindical é competente para entender o direito de greve. Que me parece um fato muito relevante do ponto de vista das relações de mudança e das estratégias de mudança. E um segundo ponto, que está vinculado ao meu país, que tem a ver com a queixa apresentada por empregadores diante da OIT em referência a uma lei de fomento à negociação coletiva de 2009, que alega que é uma lei que intervém no Estado e cria um sistema de negociação coletiva baseado em 2 pilares, um tripartite e outro bipartite, ou seja, a possibilidade de negociar de forma aberta em diferentes níveis e de diferentes formas, mas que faz parte de uma estratégia de ação dos empregadores em relação às mudanças que eles tentam produzir nas relações de trabalho. E vejam vocês o que significa a estratégia empresarial no que se refere ao fenômeno Uber, uma multinacional do século XXI, que muda radicalmente a postura política empresarial das multinacionais.
Se os que somos mais velhos lembrarmos de como as multinacionais se comportavam quando desembarcavam num país, sua política era de cumprimento fiel do direito interno do país onde elas se assentavam. A posição da Uber é radicalmente ao contrário, é de destruir, desconhecer a regulamentação de qualquer tipo, não só trabalhista, no lugar onde ela entra e se implanta. Isso quer dizer que há algumas coisas a mais para refletir, estudar e em relação às quais reagir do ponto de vista jurídico também. Concomitantemente a isto, aparece uma nova linguagem, e para mim a linguagem é uma questão fundamental. A terminologia que nós utilizamos é fundamental. E existe muito de estratégia por trás da linguagem, né? Elaboração com interesse próprio, que se relaciona também com hábitos e costumes das pessoas mais jovens, principalmente, categorias de pessoas, de acordo com seus níveis etários. Muita coisa que se refere à juventude aqui, eu acho que existe uma espécie de bullying em relação à juventude em geral, porque não paramos um minuto para conversar com essa parte da população para ver qual é a sua posição, né, diante desses tempos. Nós partimos da base, certamente por uma manipulação da informação, a meu ver, de que eles estão desencantados ou desentendidos de muitas coisas, que eles não se importam com nada. Isso é absolutamente mentira. Eu posso dizer isso como velho. Eu acho que é uma calúnia em relação à juventude. E existem algumas ideias que confundem essa questão. A ideia de progresso, por exemplo, toda mudança tecnológica vinculada a novas realidades do mundo do trabalho baseia-se na ideia de progresso, vinculada exclusivamente ao conceito econômico. Pareceria que não existe outra forma de progredir que não fosse a econômica, como se não existissem outras coisas. E aí também há um ponto a considerar. Convido vocês a revisarem algumas ideias da Revolução Francesa no que se refere ao progresso. Condorcet, escritor francês que falava da ideia de progresso vinculado ao progresso político e ao progresso social. O progresso em 3 dimensões: a econômica, a política e a social, como forma de entender aspectos vinculados com os 3 valores da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, não é? Aí tem muito pano para cortar, não é mesmo? Relacionado com esta questão. E algumas ideias psicológicas que eu gostaria de colocar também. Como nós nos posicionamos diante do desconhecido? O pessimismo diante do desconhecido, em alguma medida, nos coloca numa posição de parálise e imaginamos cenários futuristas que nos colocam num espaço de sombras. O que será que vai acontecer? Como será que vamos acordar amanhã? Quando, na verdade, para a gente se tranquilizar, encontramos que a sociedade moderna, desde seus inícios, subsiste e evolui, inclusive acompanhada pela evolução, a partir do controle social dessa mudança, a partir do controle social da mudança. E a sociedade tenta se antecipar à mudança para planejá-la. Essa é a história da humanidade, antecipar a mudança para planejar o enfrentamento dessa mudança. É disso que se trata. Se tratou, se trata e se tratará, a meu ver. Uma citação de Supió.
que se refere a isto em relação ao direito do trabalho. O direito de trabalho está em situação de perpétua mudança. A ordem jurídica se encontra em estado fluido. Bauman disse, ou foi citado, enfim. E coloca 3 elementos, este autor francês: diversidade, unidade dialética e contradição. 3 valores que estão em jogo a partir da própria origem do direito do trabalho. Portanto, essa ideia da mudança, para desdramatizá-la, está associada a uma ideia que nos pertence, que é familiar a nós, aos cientistas sociais, a mudança, a transformação, a revolução. Nós não precisamos ter uma posição de medo diante disso, porque sabemos como trabalhar com isto. A diferença está na velocidade. Essa é a grande diferença. A velocidade da mudança do terceiro terço do século XX em diante é justamente a velocidade. Nós não passamos de geração para geração, né, uma geração inteira numa situação dada. Há muitas mudanças numa só geração, né? A mudança é contínua. Segundo ponto. Quais são os efeitos dessas mudanças? Que realidades temos que enfrentar por estas mudanças? São muitas coisas a dizer, eu vou tentar ser breve. Vou pontuar apenas. Existe uma caracterização do emprego que é precária e frágil. Essa fragilidade do emprego significa uma desvalorização do trabalho, uma perda de valor do trabalho que ocorre efetivamente. E eu associo esta questão não a algo fatalista, mas a obsolescência do posto de trabalho que tem a ver sim com a tecnologia. Se nós podemos nos encontrar numa situação na qual o posto de trabalho perde valor porque a tecnologia passa por cima dessa tarefa e a põe de lado e a substitui, isso é uma coisa controlável, com formação profissional. E aqui tem um adiantamento da terceira parte da minha apresentação. A formação profissional, que foi historicamente um crédito que o trabalhador adquiria com seu próprio pecúlio, precisa passar a ser parte das obrigações do empregador. Essa é uma solução jurídica à obsolescência dos postos de trabalho. Poderia-se determinar que entre a lista de obrigações do empregador estivesse essa. Convencional ou legal, né, a obrigação do empregador de proporcionar e custear, claro, isso aumenta os custos trabalhistas, mas a formação profissional deveria ficar a cargo do empregador, né, os que são afetados pela mudança tecnológica. A precariedade, no sentido amplo, porque existe uma situação de insegurança, de vulnerabilidade, que implica muitos aspectos. Poderíamos falar a manhã toda sobre isso. Mas está vinculada à jornada de trabalho, saúde no trabalho, a flexibilidade dos níveis de contratação, extinção de contratos de trabalho. Mas vou citar uma forma de entender a lógica das mudanças a partir do direito. Numa sentença ilesa que estabelece que a desconexão do trabalhador, chofer do Uber, motorista do Uber, implica uma demissão. Isso é uma leitura jurisprudencial diante de uma mudança tecnológica no mundo do emprego. Se a plataforma despluga, né, desconecta o aplicativo de um motorista, isso é uma demissão? Então, isso seria um ajornamento do direito, no sentido amplo, às mudanças tecnológicas
e a forma de entender e enfrentar a precariedade em chave de proteção jurídica. Um segundo aspecto é a deslocalização do trabalho, a dispersão do tempo do trabalho. São aspectos que também poderíamos discutir durante muito tempo, mas de alguma forma têm relação com as novas realidades. E vou me referir à desconexão, ao direito à desconexão, uma nova resposta do direito do trabalho a estes aspectos que têm a ver com o trabalho à distância e a deslocalização do trabalho, a dispersão do tempo de trabalho e a polifuncionalidade. O direito francês e o direito italiano estão estudando neste momento um projeto de lei num direito à desconexão como forma de proteger o trabalho de quem trabalha à distância, como nova resposta ao trabalho em tempo real. Hoje, não para o futuro. Do ponto de vista jurídico, é uma forma de enfrentar estas realidades. O terceiro ponto tem a ver com os limites do exercício do poder de direção do empregador. Existe uma nova forma de entender os limites do empregador no exercício do seu poder de direção. Há uma nova forma de colocar este ponto dos mecanismos de controle, mecanismos de sanção, intimidade, etc. E uma quarta forma tem a ver com a supressão e criação de postos de trabalho. Um dado estadístico, 23% de trabalhos dos advogados pode ser automatizado. Só 23%. São dados técnicos, não fui eu que estudei isso. Seria 23%, quase um quarto. Ou seja, pode acontecer que efetivamente haja supressão de postos de trabalho e pode acontecer que, de alguma forma, sejam processadas mudanças. Mas temos duas alternativas, em duas teorias claramente definidas. A neoclássica, que coloca que os postos de trabalho destruídos são substituídos por outros que serão criados, e uma visão negativa e terminal que diz que o que se perde não se recupera, em termos de postos de trabalho. Em termos científicos, está colocado assim: eu acredito que existe uma visão mais construtiva da realidade e é uma onda longa, né? Não é um corte à faca, né, de repente. Uma mudança radical, abrupta, extemporânea, né? Pelo contrário. E o quinto efeito, a forma de contratação. E aqui está em xeque o conceito de subordinação jurídica, mas rapidamente o direito reage, retomando o direito o conceito da dependência econômica. E falo dos indícios de tipificação de subordinação, das sentenças dos Estados Unidos, nada mais, nada menos, que tipificam que os empregados são dependentes. Há 2 ou 3 sentenças muito interessantes que estabelecem que a subordinação continua sendo um valor referencial conceitual do direito do trabalho e formulado, é claro, sob características diversas. O que muda é a forma que o direito dá resposta ao mesmo conceito e a forma de tipificar a relação trabalhista, o conceito de subordinação, baseado em outros indícios, na ampliação de indícios para remitir à subordinação. É verdade que o debate está também, isto também disse o Piot, que a base subjetiva de proteção do direito de trabalho se amplia para o trabalhador autônomo e o risco aqui é gerar categorias de trabalhadores de diferentes níveis. De primeira categoria são os subordinados e os autônomos são de segunda categoria, mas aí também há um debate e um caminho a percorrer sobre a necessidade de que o direito do trabalho e a seguridade social procurem gerar um sistema de proteção social ampliado a todas aquelas pessoas que precisem de proteção.
conceitos de renda básica e outros aspectos que se relacionam a essa realidade. O terceiro ponto, para não tomar muito mais tempo, tem a ver com o posicionamento do direito do trabalho diante dessas mudanças. Como desenvolver o direito do trabalho nesses campos? Quero deixar aqui um conceito que tem relação com o que ouvimos ontem sobre as reformas legislativas. Eu tenho formação jurídica, né? Sou advogado, tenho muito respeito pela lei, mas a lei não é tudo. A lei não abarca o direito é muito mais vasto. O direito é a norma mais a sua interpretação. E então o conceito de cultura jurídica é um insumo científico, dogmático, diria eu, que nos aporta uma grande ferramenta de trabalho, uma importante ferramenta de trabalho. E o que é a cultura jurídica? A totalidade, é a definição, a totalidade do patrimônio cognoscitivo dos juristas. Essa é uma definição de Romagnoli, Umberto Romagnoli. E o que quer dizer isso? Que diante do futuro do trabalho, o direito, ou eu posso ampliar a todas as ciências sociais, inclusive, mas em particular a nossa, do direito do trabalho, tem que ver com entender que as respostas jurídicas não estão apenas na lei, mas também nas sentenças, estão na doutrina, no que nós escrevemos, no que nós dizemos, no que nós transmitimos. Está nos nossos afazeres cotidianos, quando assessoramos um parlamentar ou um sindicato, ou inclusive quando assessoramos um empresário. Ou seja, o papel do operador jurídico é um papel muito importante em todo sentido, na construção da ideia, na construção do sistema, na construção da defesa dogmática da disciplina jurídica, que nos convoca vocacionalmente, digamos. Então, a visão apocalíptica do direito do trabalho, o fim do trabalho, eu não acredito que conduza a algum lugar. O pensador dizia: o direito do trabalho é modesto porque não pode dar resposta a tudo aquilo que a pessoa requer, né, para a sua vida. O nível das pessoas não está determinado pelo direito do trabalho. No entanto, em algumas matérias, a contribuição do direito do trabalho é essencial. E onde? Por isso aqui falamos com um economista. É definido na economia? Não vamos colocar a mochila no direito de trabalho, porque ele não tem capacidade de solução geral, né? Ele coabita com outros enfoques e outras matérias, mas é importante e contribui com alguns dados da realidade, no que se refere à dignidade da pessoa, na defesa de direitos fundamentais, na constituição e construção de uma dogmática jurídica que provenha da doutrina em sentido amplo. Não estou falando do direito dos juízes, mas sim da contribuição da jurisprudência e a interpretação da norma, e a colocação da norma num contexto normativo mais amplo. Este exemplo: se eu avalio numa reforma trabalhista e uma lei que provoca uma mudança, sem contextualizar, sem integrar no sistema a ordem jurídica completa, estou dando uma visão ou fazendo uma análise parcial da realidade. Eu não posso raciocinar uma norma de jornada sem pensar nas convenções da OIT,
Não posso falar de direitos trabalhistas sem pensar nos direitos universais de 68, porque eu estaria errando. Se a gente for numa prova da faculdade e perguntar, né, isso, e o aluno der só a norma nacional, a nota será escassa, porque a visão jurídica é muito mais ampla. A interpretação não passa apenas pela análise ao pé da letra da lei, mas deve ser integrado aos conceitos da cultura jurídica, que é todo o patrimônio cognoscitivo dos juristas. O caminho, evidentemente, é difícil, não estou dizendo aqui que será fácil, né? Não quero trazer aqui um facilismo, mas de toda forma acredito que estas reuniões e estes intercâmbios para reflexão de sistemas, inclusive, porque temos sistemas de diferentes características, né, em termos trabalhistas, o brasileiro, o uruguaio, o europeu. Certamente a participação do colega espanhol vai nos trazer outra perspectiva da questão, mas, de qualquer forma, eu diria, para terminar, que há material para trabalhar em dois sentidos, no sentido da proteção e no sentido da emancipação social também. Estas duas vertentes teóricas, as duas ideias, são permanentes, por um valor sistêmico absolutamente fundamental, que não será perdido, mesmo no declínio do poder social. O conceito de proteção e o conceito de emancipação serão permanentes. Muito obrigada.